Por exemplo, você pega ali a aparição para 64 crianças na África. Vocês viram essa já? Você sabe o que é isso daqui? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Como que os extraterrestres fazem isso? Por que que eles fazem isso? Se isso é real ou não? Há 2 dias apareceu em Santa Catarina um símbolo desses, que aparece no mundo inteiro. Sempre aparece símbolos assim. E é sobre isso que a gente vai discutir. Seja bem-vindo, não saia daqui. Se você se interessa por assuntos de extraterrestres, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like. E se você tem Instagram, você vai lá no meu Instagram, Essabag, se inscreve, me segue, né? Que tem muito conteúdo legal por lá. Faço as perguntas e respostas, dou recado do anjo da guarda, então vale a pena. Bom, galera, há 2 dias atrás apareceu em Santa Catarina um símbolo numa vegetação, né, de trigo, que é esse símbolo aqui. Muita gente veio falar para mim, Eduardo, faz um vídeo, por favor, blá blá blá. E eu achei bem interessante, pertinente, resolvi fazer. Olha que perfeição. Muito bem feito, né? Muito bem feito. Se você vê de perto, você vê que é mais bem feito ainda. E eu me questionava, será que esses símbolos são reais? Mas aí começa a primeira questão. Quem que vai ser o tonto que vai perder a vida inteira dele viajando pelo mundo inteiro fazendo símbolos assim em várias plantações? Não tem lógica, certo? Não tem lógica mesmo. E outro dia eu tava vendo o History Channel. O que eles fizeram? Eles pegaram uma equipe de caras e falaram assim: ó, vocês vão reproduzir esse símbolo aqui, para ver se realmente era capaz alguns caras conseguirem fazer um símbolo desse durante uma noite, que era bem mais simples do que esse, porque está muito mais bem feito. Eles passaram a noite inteira fazendo e eles conseguiram. Só que tem uma coisa, né? Uma característica desses símbolos aí, uma principal característica, que não é uma característica à toa, é muito importante isso, é que, no caso, o trigo, ele não quebra. Ele fica como se tivesse sido remodelado. E se você usar ferramentas convencionais que nós usamos aqui, ele vai quebrar. Então, nesses desenhos, os extraterrestres fazem de uma forma que realmente preserva, vamos dizer assim, a estrutura, mas força a ponto de remodelar como que está aquela planta, né? Aquele trigo, etc. E isso é um pouco normal e, pelo jeito, é a característica mesmo que você vai encontrar nesse tipo de desenho, entendeu? Então, além de todas as trocentas evidências que nós temos, essa é uma grande evidência. Porque você vai encontrar espalhados pelo mundo, em datas diferentes, às vezes as mesmas datas, às vezes outras datas, às vezes separadas, às vezes juntos, quero dizer, né? Você vai encontrar esses símbolos em várias nações, de várias culturas diferentes. Então, dificilmente um cara que esteja com tempo e muito dinheiro para falar assim, já sei, vou viajar o mundo fazendo com a equipe dele. Ele vai ter que comprar um avião, vai ter que viajar o mundo fazendo esses símbolos, né, por aí. Não tem lógica nenhuma. É muito trabalho. Qual a motivação disso? Nem se o cara foi muito tonto para fazer um negócio desse, não tá ganhando nada. Então já começa por aí. Mas o principal é a forma como a vegetação não consegue ser reproduzida da forma como ela fica. Um humano normal, com ferramentas normais, não consegue reproduzir da mesma forma que está. Isso eles fizeram várias experimentos no History Channel, né? Então é muito interessante isso. E aí tem gente que fala assim, que zomba disso, né? Fala assim, então os extraterrestres eles vêm para cá só para desenhar no mato e para levar vaquinhas. Na realidade, a gente tem que entender qual é a realidade mesmo, né? Para os extraterrestres, nós somos um povo primitivo. Nós não estamos no nível intelectual deles, nem moral. Então não tem como eles descerem aqui para conversar com a gente nesse momento. Nós ainda estamos se matando, né? Como a gente está vendo aí, as guerras estão acontecendo cada vez pior, né? Esses tempos, esses últimos meses. Então, obviamente, que eles querem nos alertar que há a presença deles aqui, claro, com a permissão de Jesus, mas eles, por outro lado, não querem deixar muito evidente isso. Então, eles vêm, fazem um desenho desses, e vocês podem reparar, se vocês forem pesquisar, é muito interessante, porque em muitos desses depoimentos, às vezes o cara viu a nave, às vezes ele não viu a nave, mas às vezes
Foi um trecho de horas muito curto, não tinha ninguém naquela região. Às vezes não tem pegada para chegar até lá, ou seja, foi feito de alguma coisa que não encostou no chão. Então, assim, é muito engraçado, porque você vê pessoas inteligentes falando, olha, isso não tem nada a ver, extraterrestres não iam fazer isso. Então você vê que elas não são tão inteligentes assim, né? Porque, pelo contexto todo, fica óbvio que isso não foram os humanos que fizeram. Fica óbvio que isso veio de uma fonte externa, né? Que no caso seria um extraterrestre. E o propósito deles é um apenas. É mostrar que eles estão aqui, porém pouco a pouco. Então, por exemplo, o que tem acontecido? Esses desenhos têm aumentado. Outra coisa que tem acontecido. Os governos, inclusive o governo americano, têm liberado material de OVNIs que eles dizem que eles não sabem o que é. Entendeu? O que está acontecendo? Na guerra da Ucrânia agora, eu já fiz um vídeo sobre isso. Foram detectados naves de até 12 metros voando a 25 mil quilômetros por hora. Não era nem 25 mil, acho que era mais, 45 mil quilômetros por hora. Coisa que na Terra está muito longe disso acontecer. Como que um negócio de 10, 8 metros vai voar nessa velocidade? Sendo que é 3, 4 vezes mais rápido o míssil que a gente tem do que o míssil atual que nós temos. Então, se você for pegando todas essas questões, aí, por exemplo, você pega ali a aparição para 64 crianças na África. Vocês viram essa já? Que as 64 crianças viram a mesma coisa que aconteceu. Os extraterrestres pararam e desceram das naves e ainda convidaram eles, mostraram a nave para eles forem embora. 64 crianças. Como que 64 crianças vão mentir? Nem se eles fossem políticos no Brasil eles conseguiriam. As 64 crianças falando a mesma história. E aí nós temos vários outros casos. Né? Nós temos ministros da defesa do Canadá, ex-ministros da defesa do Canadá admitindo que os governos têm comunicação com os OVNIs e tudo mais. Entre outras coisas, né? Vários avistamentos em várias áreas, zonas nucleares e tudo mais. Mas isso tudo faz parte desse contexto. E qual que é o objetivo deles? Preparar a gente para o dia que eles vão descer aqui. Entendeu? E é assim, é de muita ignorância alguém falar assim, meu, nada a ver isso daí, os extraterrestres daí existem. Na verdade, é uma mistura de ignorância com orgulho. Porque alguns seres humanos, eles se consideram superiores, eles se consideram uma raça inteligente. Então, eles não querem admitir que existem raças superiores a nós a ponto de virem até a Terra e a gente não sabe nem de onde elas vieram, entendeu? Então, o que está acontecendo agora são, na verdade, né, massivos avistamentos de extraterrestres. Todo dia você pega vídeo. Claro que existem vídeos falsos, óbvio que existem, mas existem um monte de vídeos verdadeiros. Né? Hoje em dia ficou muito mais fácil filmar. Então eu mesmo já filmei. Se você for lá no YouTube escrever Espiritismo Raiz OVNI, você vai ver uns OVNIs que eu filmei. Então cada vez mais você vê. Mas outro dia o Whindersson Nunes filmou também e tal. Nós temos esses símbolos nas plantações. Nós temos os governos falando que eles estão liberando imagens e dados de OVNIs. Todo o país praticamente tem algumas histórias. O Brasil mesmo tem a Noite dos OVNIs, que o próprio governo, a aeronáutica, apareceu na TV, disse que era alguma coisa fora do planeta Terra, depois voltou atrás porque não queria ter dito isso, para não causar desespero. Então, assim, nós temos vários indícios, de vários pontos diferentes. E o propósito desses extraterrestres é, de fato, que eles comecem a ser falados aqui. Então, até esses filmes, tipo MIB, filme que tem coisa com extraterrestre, são encomendados por esses seres que, né, que comandam, vamos dizer assim, a nossa galáxia, mas trabalham em conjunto com Jesus. Então, resumidamente, tudo isso é uma preparação para que o dia que eles resolvam descer aqui. Para isso, eles têm que preparar um povo primitivo. Por quê? Provavelmente, quando eles descerem, vai ter gente que não vai acreditar. Vai ter gente que vai querer atacar eles. Entendeu? E vão ter várias coisas que vão acontecer que vão totalmente contra o esperado de uma civilização evoluída. Então, obviamente,
que eles têm que, por exemplo, preparar o povo, e essa preparação, ela exige, sim, vários pontos, entendeu? Como governos liberando os dados, espíritos incorporando de outros planetas, avistamentos de várias formas, dados em relatórios,